envolvam com projetos que vocês amem, que vocês gostem. Liderança não é só você pegar um grupo e saber ali coordenar a atividade de cada um. Não, é muito mais. Ocupe os espaços, sempre ocupe. Faça com que a sua voz seja ouvida. Challenges is that they make you brave. They're not meant to pull you down. Challenges are meant to make you stronger. Bom, gente, boa noite, tá? Vim aqui junto com o Henrique trocar uma ideia com vocês, tá? Com relação a qual o custo de oportunidade de perder ao Becom, tá? Então aqui a primeira parte vai ser meio expositiva, mas a gente vai querer a participação de vocês, a gente vai fazer algumas perguntas, então é bem importante que vocês falem, interajam com a gente, que eu acho que isso que vai deixar o negócio mais dinâmico, tá? Então, em linhas gerais, os tópicos da conversa, tá? A apresentação dos participantes, né? A minha e do Henrique. Contar um pouquinho para vocês a história, como é que é e como participar, um pouquinho de resultados. Eu vou falar um pouquinho para vocês de planejamento financeiro e o Henrique vai fazer o fechamento com um tópico de economia do dia a dia, tá? A gente trouxe alguns tópicos bem práticos, tá? Para tornar essa palestra mais relevante, que traga algum conhecimento e que já dê um gostinho de quero mais, quero aprender mais sobre economia, quero entender essa ciência do dia a dia, tá? Então, primeiro ponto, quem somos nós, tá? Então, uma apresentação bem breve, tá? Meu nome é Gabriel, eu sou graduando de Engenharia de Materiais da URGS, tá? Não tem absolutamente nada a ver com economia, e eu acho que isso é um dos pontos bem relevantes da minha participação e fundação na UBCOM. Eu trabalho na Ambev, tá? A minha área se chama Gente e Performance, que basicamente é finanças, né? A parte de performance, finanças e um pouco de planejamento de resultado, consolidação de dados, e todas essas variáveis que a companhia, por ser muito grande, ela tem e ela precisa disso. E a área de gente, ela tem dois grandes pilares, que é a área de gente, obviamente, que seria um RH, muito grosseiramente falando, e a parte de gestão, tá? A parte de gestão como a companhia é muito grande, ela precisa ter métodos para padronizar os resultados e fazer com que as pessoas caminhem da mesma forma em todas as unidades. Então, a gente é os guardiões desse método e a gente aplica isso nas outras áreas para estar desempenhando os melhores resultados e que os resultados sempre sejam crescentes, tá? E que façam sentido. Junto com isso, e com a universidade, eu sou cofundador, membro da comissão organizadora da UBCOM e também sou team leader da delegação brasileira, né? Então, das duas delegações brasileiras que a gente teve até então, estava eu e o meu irmão de team leaders, tá? Henrique, pode se apresentar. E aí, pessoal, tudo bom? Prazer. Acho que tá todo mundo me ouvindo, né? Se não tiver, fala aí no chat. Bom, sou Henrique. Eu participei da UBCOM há 2 anos atrás, em 2018, e foi a primeira edição, então foi super legal, porque eu peguei um negócio já sem ter histórico nenhum, mas graças a Deus deu muito certo. Enfim, consegui estudar, cheguei aí para internacional, lá a gente teve um resultado super bacana. E, enfim, tem aí vocês conseguem ver que no ensino médio eu sempre gostei de fazer Olimpíadas, então, se vocês quiserem trocar uma ideia sobre Olimpíadas, participação também, super aberto a isso. E aí, ano passado, eu fui aceito na Universidade de Chicago, onde eu estou estudando economia lá hoje em dia. Então, o que eu puder agregar para vocês também sobre estudar fora, alguma coisa assim, se alguém quiser um conselho nesse sentido, também estou super aberto, fica à vontade para chamar em outros momentos, tá? Mas é isso aí, bora lá, vamos falar sobre a UBCOM. Tá, gente, então, o primeiro ponto é quais as motivações que nos trouxeram a querer criar uma Olimpíada de Economia, tá? E essa aqui é um dos pontos que corroboraram para isso se tornar realidade, né? Então, a gente entende que hoje o Brasil, ele
ele carece muito desse tipo de informação, as pessoas não têm muito conhecimento, ou acham que esse tipo de conhecimento são para pessoas que precisam ter ensino superior, que precisam estudar muito, mas a gente vê que não, que é uma ciência do dia a dia, que a gente vê todo dia as coisas ao nosso redor, tudo envolve economia, então é uma coisa que precisa ser visto por todos. E aqui é só alguns exemplos de grandes lacunas que as pessoas têm por conta de não entender os conceitos que a economia traz, né? Então, a economia não é abordada de modo sistemático, né? E não é tratada de modo indireto, não tem nenhum tratamento na formação da pessoa, o que gera má gestão do patrimônio, né? Ou seja, a pessoa não sabe como fazer, onde investir, o que ela vai fazer daqui tantos anos, e com isso as pessoas ficam inadimplentes e devedoras, né? Então, esse é um cenário bem comum hoje no Brasil e que a gente só consegue reverter com educação, né? Eu acho que a palavra mais chave para o negócio é a gente educar desde o início com pequenos estímulos, estímulos que instiguem a pessoa e façam a pessoa ficar interessada. Então, eu acho que isso aqui é o grande alicerce para a coisa funcionar, tá? Então, falando um pouquinho da nossa história, tá, gente? Em 2017, e mais ironicamente no Natal de 2017, eu, o meu irmão e o Germano, que é um dos meus melhores amigos desde a época de colégio, se juntamos com um amigo dele, em especial que era russo, que daí a história por trás eu não vou contar muito aqui, porque senão vai ficar muito longa, e um professor nosso de cursinho de pré-vestibular, que ele foi um dos pioneiros e fundou várias Olimpíadas aqui dentro do Brasil. Tá, então, em 2017, lá em dezembro, no Natal, a gente sentou todo mundo junto aqui na minha cidade, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e a gente começou a idealizar esse projeto e trabalhar nele, como é que ele ia ser feito, né? Ali embaixo a gente já fala de nascimento da OBCON e da AIO, né? A AIO é a Olimpíada Internacional, então essa peça é onde o russo se encaixa, é onde ele teve a ideia de montar uma Olimpíada Internacional, e aí a gente, com ironia do destino, eu acho que é a melhor forma de sintetizar isso, a gente se juntou e resolveu fazer as duas nascerem juntas, tá? E o que é legal de ver é que a Olimpíada ela é uma Olimpíada muito familiar, ou seja, amigos, família, isso é o nosso ambiente, é onde a gente está trabalhando em conjunto. Então, isso dá uma cara totalmente diferente para o projeto. E isso é uma coisa que a gente leva até para as delegações, até para as comunidades de economia que a gente tem. A gente quer trazer esse ambiente familiar para as pessoas e para as pessoas ficarem se sentindo à vontade. Aqui só um exemplo aqui, foi no dia que a gente fundou a Olimpíada, lá em 2017, né? Então foi uma coisa um ponto bem fora da curva, né? Então, só para exemplificar, não sei se dá para ver o meu mouse, mas esse carinha aqui, ele é um russo, tá? Aqui meu irmão, o Germano e o professor do cursinho que a gente chama de Bagual. Quem conhece já algum tipo de Olimpíada aqui no Brasil pode ter já se deparado com esse nome, ou Daniel Lavouras, ou Bagual, enfim. Ele é um dos pioneiros em fomentar Olimpíadas, e a gente se juntou com ele, obviamente, porque ele tem muito background para falar desse tipo de assunto. E só para eu dar uma... Por que é tão... A gente frisou, né? Por que é tão importante ser uma Olimpíada familiar? Muitos de vocês já devem ter participado de outras Olimpíadas de Física, de Química, e o esquema mais ou menos você vai lá, faz uma prova, assim como centenas de milhares de outros estudantes, você saiu de lá, você não conheceu ninguém. E na UBCOM a gente tem muito essa... A gente forma muito uma comunidade de ex-participantes. Então, hoje a gente tem, alunos que... Daqui a pouco a gente vai falar de conquistas individuais. A gente tem alunos estudando em universidades no exterior, estudando nas melhores universidades brasileiras. Todo mundo se conhece. Então, também é uma baita oportunidade, porque a partir do momento que você participa dessa Olimpíada, você acaba entrando para essa comunidade que está muito no cerne da nossa organização. Por isso que é tão legal isso que distingue bastante também o OBCON de outras Olimpíadas maiores aí do Brasil.
E ainda se cria uma rede muito boa e muito frutífera de ideias, de informações. Então, é uma geração muito bacana que vai estar dentro de um contexto muito legal. Bom, em 2018, primeira edição, a gente estava meio capenga, digamos assim, a gente não conhecia muito o que fazer, como fazer, os processos não estavam muito bem definidos, mas nos altos e baixos a gente conseguiu fazer a nossa primeira fase, que é uma fase online que eu vou explicar daqui a pouco, a segunda fase presencial dentro do Brasil inteiro, que também eu vou explicar em breve. Aí essas duas fases, a gente selecionou a primeira delegação, e aí a gente foi para a Rússia, em Moscou, né? Por isso o Moscou tem a ver com o Danil, que é o nosso amigo russo, e lá foi a primeira Olimpíada, né? Então aqui tá nós três ali num hotel chamado Pakrovskaya, lá em Moscou, né? Foi um evento bem bacana de 2 semanas. E aqui é o resultado que já deu na primeira edição, uma Olimpíada de 1 ano. A gente conseguiu conquistar o 3º lugar na etapa geral, né? Somando o resultado da equipe como um todo. E aqui no lado tá o Márcio, que é o aluno da delegação, o Rafa, o Tomás, o Henrique e o Adriano Quemos, né? Esses aqui são os membros da delegação, e aqui o Rafa, meu irmão, e eu, né? Então a gente foi representar o Brasil na primeira vez da etapa internacional. Partindo para 2019, tá, gente? Depois da gente ter tido um histórico ali em 2018, a gente viu muitas melhorias para fazer na Olimpíada, na etapa nacional. A gente manteve a nossa primeira e nossa segunda fase, mas a gente colocou uma 3ª fase presencial, com um número de pessoas bem reduzidos, 30 pessoas, onde a gente ia explorar um outro tipo de prova que a gente chama de business case, que é resolver um problema de negócios, uma determinada situação, onde ia ter muito trabalho em equipe. E aqui foi em São Petersburgo, tá? Que é uma cidade perto de Moscou também. E aqui é a delegação, de novo, representando o Brasil, só que aqui a gente conquistou o primeiro lugar geral, né? Então foi uma escalada muito legal essa que a gente teve de um ano para o outro, né? E aí, partindo para 2020, a nossa comissão cresceu, né? A gente tem uma equipe agora de 8 pessoas para fazer as provas acontecerem. A gente quer manter o nosso resultado, ou seja, a gente quer manter o nosso lugar, a gente quer defender a nossa posição de crescimento rápido e de um time competitivo, mas divertido e familiar. Só que aí veio o grande problema, o Covid. Eu acho que não é só para o Becom, mas para todo mundo. E isso gerou grandes mudanças aí para a gente. Nossa segunda fase, que era presencial, foi online. E também isso culminou para a etapa do Cazaquistão, onde seria a internacional, né, desse ano. Ela vai ser online, né? Então a delegação desse ano, ela não vai viajar para fora do Brasil, ela vai ter uma participação online da Olimpíada Internacional. Só que muitas outras Olimpíadas cancelaram seus cronogramas e a gente resolveu manter, e pelo menos a gente vai conseguir selecionar as pessoas, vai ter essa participação, então as coisas vão acontecer e a gente vai competir. Então isso é bem bacana de prestigiar também. Por mais que seja online, é bacana prestigiar esse tipo de evento. Olhando essas duas vertentes de educação, formação da delegação, a gente consegue sumarizar em 2 grandes aspectos, né? Então, o que nos move? Tá? Servir a todos os alunos do Brasil, dando-lhes educação econômica, financeira e de negócios, matérias notadamente ausentes no currículo escolar oficial, e também selecionar os 5 participantes mais talentosos e melhor preparados para compor a delegação brasileira. Então, se a gente for olhar em suma, tá, gente, o que são esses 2 pontos? O primeiro a gente quer mudar o Brasil com educação, né? A gente quer fazer com que as pessoas tenham mais conhecimento sobre economia, finanças e negócios. E o segundo ponto vem uma parte mais que a gente chama de performance, onde, beleza, quando a pessoa está se encaminhando para entrar na delegação com base nos resultados dela, a gente vai pegar mais pesado, a gente vai querer que a pessoa tenha um embasamento econômico muito bom para estar competindo lá e ter um desempenho excelente, né? Para a gente manter o nosso resultado e mostrar que o Brasil é uma potência em conhecimento. Mas como é que participa?
como é que funciona, tá? Geralmente, lá em março ou abril, a gente abre as nossas inscrições, tá? Aqui é o nosso site, para quem quiser conhecer, tá? As inscrições são gratuitas já pelo site. Se tu quer saber maiores informações de como estudar, a gente tem o nosso sílabus ali que dá todo o guia, todo o passo a passo do que a pessoa precisa saber. E se tu tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só nos acionar nas redes sociais. A gente tem Instagram, Facebook, Twitter, que a gente responde o mais rápido possível. Geralmente quem toma essa frente é o Germano, que ele sempre responde 24/7, assim, quase instantâneo. Ele parece uma pessoa que não dorme. Mas é bem isso, gente, tá? Daí tem a primeira fase, online, que a gente tem, obviamente, por ser online, a gente usa um aplicativo, ou pode ser pela internet, e são questões que instiguem as pessoas a pensar inicialmente em conceitos de economia, tá? Não são questões difíceis, mas já são alguma coisa de um gostinho de, a pessoa que está interessada quero mais, quero entender mais sobre esse conceito, e aí a pessoa vai desenvolver esse tipo de conhecimento, tá? A segunda fase, ela é uma prova presencial escrita, ou seja, digamos que teve 2.000 alunos e desses 2.000 alunos, 300 foram selecionados para a segunda fase, só que eles estão espalhados em 15 estados do Brasil. A gente tem escolas parceiras em todo o Brasil e a gente repassa as provas para professores que a gente tem conhecimento e esses professores vão aplicar essa prova para a gente. Vai ser um regime de prova onde esse colégio vai estar sediado, onde esse professor geralmente trabalha. E é assim que funciona, tá? Só que aí entra a questão de conceitos econômicos mais robustos, ou seja, a gente começa já uma etapa de preparação do aluno. O aluno que vai entrar na segunda fase, ele já tem que entender mais conceitos de economia, porque isso já entra na parte da preparação do aluno para internacional. Então, a pessoa que fez a primeira fase, passou, fez a segunda, ela já começa a entrar nesse fluxo de entender mais sobre teorias econômicas. Sobre a terceira fase, é legal falar que essa primeira fase, a gente entende que no Brasil a gente não ensina economia no ensino médio. A gente como pessoas que fazem a Olimpíada, nós sabemos disso. Então, para participar da primeira fase, vocês não precisam de nenhum conhecimento específico de economia. E aí, já respondendo a pergunta tanto do Mário quanto do Lucas, que fizeram ali no chat, Olimpíadas como a Olimpíada Brasileira de Economia são uma ótima iniciativa que vocês no ensino médio podem fazer nesse período entre ensino médio e faculdade. E conceitos para começar a aprender economia, cara, a primeira fase é essencial. Na primeira fase, a gente vai abordar questões como inflação, mas de uma forma muito mais próxima da realidade do ensino médio. A gente vai abordar conceitos históricos de o que é o real, o que é o cruzeiro, toda a parte histórica. Tudo aquilo que você aprende no ensino médio te dá uma base boa para participar da primeira fase. Então, não é para ser uma barreira de entrada, tanto que ela é online. Então, essa para quem quiser realmente mergulhar no mundo da economia, é uma excelente experiência e sempre agrega bastante. Os participantes sempre gostam muito de participar. Exatamente. E aí, dando continuidade para a terceira fase presencial, né? Como é que ela funciona, tá? E aí a gente só teve uma edição dela, né? Que foi ano passado. Em 2018 a gente só teve a primeira e a segunda fase. Aí a terceira fase a gente conseguiu reunir essa galera aqui que está na foto, tá? E a gente entregou na sexta-feira. A terceira fase foi uma sexta, sábado e domingo. A gente entregou na sexta-feira um problema que a gente desenvolveu. Isso aqui é um avião, tá, gente? Não se preocupem, é normal. A gente entregou um problema de um banco fictício que a gente montou. Aí a gente dividiu em grupos e esses grupos tiveram que trabalhar em cima desse problema e desenvolver soluções que sejam relevantes e que causem impacto e que façam sentido, obviamente, para o negócio do banco. E aí esses grupos tinham que apresentar isso para uma banca que iam ser julgados, iam ser questionados para ver se eles tinham fundamentação para o negócio que eles estavam propondo, né, gente? Então é mais um problema de negócios que fecha lá com o primeiro ponto que a gente tinha apresentado para vocês com relação à Olimpíada, tá? Então, essa terceira fase, ela também
consta com uma preparação para o internacional, porque isso aqui é uma das provas que tem na internacional. Então, a pessoa que já participa da UBCOM, ela já está meio caminho andado para participar da internacional. Obviamente que depois que a delegação está composta, vem uma preparação bem intensa, porque a gente acredita que é melhor estar muito bem preparado do que estar mais ou menos. Né? A gente consegue ter um resultado excelente. E aí, por fim, a internacional, né? Que daí antes da internacional tem uma preparação, e aí a etapa internacional, como é que ela funciona? Tá? São 3 provas lá. A primeira prova geralmente é de finanças, de planejamento financeiro. Por exemplo, ano passado, como é que foi? Os alunos, eles tinham que operar dentro de um programa que foi desenvolvido, onde eles tinham que colocar a determinada quantia de dinheiro em determinadas ações para ter a maior rentabilidade possível. Daí isso envolvia vários critérios e tópicos de economia que eles tinham que embasar suas escolhas para ter a melhor rentabilidade. A segunda prova era mais de conceitos econômicos, que daí é mais escrita mesmo. E a terceira, o business case, que também foi desenvolvido lá, um problema similar, tá? Mais ou menos a linha de raciocínio é similar, mas também tinham que desenvolver esse tipo de assunto. Só que um dos pontos mais fortes da Olimpíada Internacional é a diversidade cultural. No passado teve 23 países, se eu não me engano, ou 24, não lembro agora. E isso abre muito a cabeça do aluno, participante, enfim, team leader. Então isso é muito bacana. Acho que aqui o Henrique poderia falar um pouquinho para vocês como é que funciona, que ele vivenciou isso bastante. Vou falar bem rápido, porque a gente tem bastante coisa para falar, mas, cara, é difícil passar no slide, assim, toda a dimensão do que é estar num ambiente fechado com 300 pessoas de 25 países diferentes. É sensacional. Até hoje eu tenho amigos da Irlanda, da Espanha, da Letônia, e você conversa com as pessoas e cada um tem uma história de país diferente que as pessoas agregam, são sempre as melhores cabeças de todos os países. Na Olimpíada Internacional eles também convidam muita gente legal, a gente teve palestra com prêmios Nobel de Economia, palestra com o vice-ministro de Finanças da Rússia na minha edição. Então, é um nível altíssimo, uma experiência culturalmente rica, fora toda a parte acadêmica que, cara, você aprende a analisar o mundo, você aprende desde investir dinheiro na bolsa de valores até estratégia de negócio de uma empresa. Então, é uma experiência, assim, maravilhosa, vale muito a pena, enfim, se esforçar para alcançar lá. Bom, beleza. Quem pode participar, tá, gente? A gente tem essas 2 categorias. A categoria oficial, em suma, são a galera que vai ser selecionada para competir na internacional, seja alunos do 9º ano, ensino fundamental, ensino médio, ou se formou no ano passado. Essa galera vai ser segmentada e vai concorrer à vaga da delegação. E tem a categoria aberta, onde está aqui descrito embaixo também. Quem tem interesse no assunto pode vir a participar, que aqui é bem a questão da educação mesmo, tá, gente? Essas informações aqui tem no nosso site, no nosso regulamento, tem tudo bem detalhado ali para ver aonde tu se encaixa da melhor forma. E também, se tiver dúvida, nos procura, que não tem problema nenhum. Aí, olhando assim, historicamente para a gente teve um resultado bem bacana. Aqui, tentei segmentar a quantidade de participantes, é uma Olimpíada pequena, mas que já teve um resultado bem bacana, né? Então, se for olhar em Olimpíadas em geral, 2.000 alunos é pequeno, mas já causou um grande impacto. E aqui embaixo a gente consegue ver o resultado que os alunos tiveram nas 2 etapas internacionais, né? Então, o 3º lugar, bronze, e o individual a gente teve 2 ouro, 2 prata, e o 1º lugar, ano passado, a gente conseguiu ter uma classificação sensacional, aí fruto da dedicação do time, tá? E agora, em 2020, a gente vai ir para a 3ª fase, né? A gente está selecionando o pessoal, então é
a edição ainda está acontecendo, né, gente? Bom, em linhas gerais, isso é com relação à Olimpíada, tá, gente? Acho que no final a gente separa um tempo para dúvidas em geral. Eu não estou conseguindo ver o chat aqui, daí o Henrique vai fazer essa questão para mim depois que terminar a apresentação. Aí vamos seguir para a minha parte de planejamento financeiro, tá, gente? Aí eu queria brevemente aí o que vem na cabeça de vocês quando vocês falam, escutam sobre planejamento financeiro, finanças, o que vem? Aí eu vou precisar que quem tiver microfone, estiver a fim de falar, pode falar. O chat eu não vou conseguir ver que está tudo aqui em modo apresentação, tá? Agora podem falar, se quiserem. Como gerir o seu dinheiro no dia a dia, tipo, não só investir, mas, sei lá, compra, o que comprar, o quanto você vai ganhar e o quanto você pode gastar em compra, coisas desse tipo. Sim, legal. Mais alguém? Talvez cash flow, toda a questão do que você, como já foi dito, do que você gasta, do que você vai ganhar, margem de lucro em cima de um produto. Sim. Acho que esse tipo de coisa. Bacana, cara. Show de bola. Bom, gente, para não perder muito tempo, tá? Eu tentei sumarizar em 5 grupos, que pelo menos eu acredito que são etapas que a pessoa tem que ter para começar a pensar um pouco em planejamento financeiro, tá? Aí eu separei esses 5 grupos: objetivos, organizar, poupar, investir e o futuro, tá? E nessa linha, o que eu pensei? Tá? Os objetivos, quais são os objetivos de vocês, né? É bem importante na hora que tu começar a planejar, ou seja, está planejando, está pensando no futuro, tu definir focos, né? A partir desses focos, tu vai organizar as tuas coisas, né? Organizar a realidade hoje para melhorar o amanhã, né? Então, tu vai tá sempre nesse fluxo contínuo de estar organizando as coisas, ou seja, tu vai pegar o objetivo, que digamos assim, é um problema, e quebrar ele em pequenos problemas para conseguir todo dia solucionar esse problema para no fim de tanto tempo tu, beleza, resolveu o problema ou conquistei o objetivo, né? Depois de organizar, tem o poupar, né, que ali eu falei o segredo para uma independência financeira, né? Então a pessoa só vai conseguir enriquecer poupando, né? Não tem muito mistério nisso. Aí o próximo pulo disso é investir, fazer o seu dinheiro trabalhar para você, né? Então, vou até trazer um exemplo, uma comparação para vocês na sequência de só poupando, ou seja, só guardando dinheiro, sei lá, em casa e investindo num CDB, que é um ativo de baixo risco, tá? E o futuro, ou seja, ou seja de tudo isso aqui que tu vai fazer, tu vai ver o teu sonho se realizando, né? Então, objetivos. Que objetivos vocês têm? Eu acho que é bacana que a gente sumarizar em 3 tópicos, tá? Que podem ser prazos. Que eu estabeleci curto prazo, hipotético, tá? 2 anos, médio 5 anos e longo de 5 a 20, tá, gente? E aí, trazendo uma questão mais prática para vocês, trazendo um exemplo, para curto prazo, uma viagem. De repente, essa viagem custa 5 mil reais. A compra de um carro, 20 mil. A compra da casa própria, 200 mil reais. Aí, beleza, isso aqui é o teu problema, tá? Tu precisa pegar e organizar esse problema de uma forma que ele fique tangível para ti todos os dias, né? Então, organizar será o como. Como você vai fazer para alcançar o seu objetivo, né? Então, beleza, eu quero fazer uma viagem daqui 2 anos, essa viagem custa 5 mil reais. O que eu preciso fazer todo dia para fazer isso acontecer, tá? Então, hipoteticamente, tá, gente? Imaginando um salário de R$ 1.500, tá? Peguei só como uma referência um método de 50, 30, 20, onde tu vai segmentar o teu salário nesses 3 grupos, onde eles basicamente são 50% de necessidades, ou seja, custos de transporte, alimentação, moradia que tu vai ter. Eu acho que é bem bacana ter esses insights de começar a pensar no teu salário como segmentos, ou
Então, 50% do meu salário vai para tal coisa, 30% para outra, 20% para outra. 30% das despesas pessoais, ou seja, entretenimento, quer sair comprar um negócio para ti, enfim, coisas desse gênero. E eu acho que é bem importante esses 20% investimento, que é onde as coisas vão começar a acontecer nesse aspecto, tá? Isso aqui é só valores de referência para vocês, mas já é um primeiro passo na hora que a gente fala de planejamento financeiro, tá? E 20% de 1.500 é R$300, tá, gente? Começando com, vamos poupar, tá? Quanto que podemos juntar em 2 anos, tá? Fazendo umas continhas ali, 7.200. Então, a gente começa a pensar assim mais ao longo do tempo e menos no agora. A gente consegue ver o impacto, que é fazer pequenas coisas ao longo do dia, o que pode causar. Quanto que podemos juntar em 5 anos? 21.600. E em 20 anos, 75.600. Como é só está poupando, ou seja, está fazendo aportes mensais ali o tempo todo de uma quantia determinada, vai ter um gráfico assim, um gráfico linear, bem tranquilo de prever esse tipo de comportamento, né? Já é um ótimo começo, né? Considerando o nível do Brasil, que as pessoas têm dificuldade em pensar para frente, em ter um objetivo, em começar a organizar as finanças, pô, isso aqui já está muito bom, mas dá para ir um pouquinho mais, sabe? Dá para pensar um pouquinho diferente, que é bem tranquilo, e buscar estratégias mais inteligentes para fazer o teu dinheiro trabalhar de fato para ti, tá? Então aí que vem o ponto. Depois de poupar vem a questão de investir. Aí uma opinião minha, eu acho que é legal a pessoa que tem interesse em economia pesquisar sobre o assunto. Tem muita informação bacana na internet com relação a investir, como é que funciona, enfim. Tu já pode começar a estudar esse tipo de assunto, é bacana. Só que é legal entender qual é o teu perfil de investidor, né? Então a gente tem, em linhas gerais, assim, 4 grandes grupos: conservador, moderado, arrojado e o agressivo, onde, relacionando eles em linhas gerais, tá, gente, sendo bem grosseiro, aí tem muita informação que tem que ir atrás, porque depende muito de cada ativo, de cada agência, enfim, tem muitas variáveis nesse contexto para poder segmentar isso. A gente consegue dividir em 4 grupos, né? Então, aquela pessoa conservadora que quer uma rentabilidade, mas quer segurança, ou seja, não quer perder o dinheiro. Então, em linhas gerais, títulos de tesouro direto, CDBs, LCIs, LCAs. E esse tipo de investimento ele vai te trazer uma liquidez alta, ou seja, eu preciso tirar o dinheiro do rendimento, tu consegue tirar sem nenhum problema, com baixo pagamento de imposto, ou seja, é fácil de fazer. Moderado é o cara que já quer uma coisa um pouquinho mais ousada, ou seja, ativos de renda fixa, ou seja, aqueles que eu citei ali em cima, e variável, que dentro um pouco bolsa de valores, alguns fundos de investimento. Só que essa pessoa ela vai priorizar os seus investimentos em ativos de renda fixa, né? Ou seja, que vão trazer segurança para ele. A pessoa arrojada vai ter mais ou menos o mesmo racional, só que aí, olhando na balança, ele vai entender mais para o variável, né? Vai ter aquela volatilidade, vai ter aqueles gráficos que vai ter um dia que vai estar subindo, outro que vai estar descendo, vai ser um pouquinho mais emocionante, digamos assim, mas ele vai desfrutar de um pouco mais de rentabilidade, né? Então, olhando de cima para baixo, o risco vai aumentando, mas a rentabilidade também. E o agressivo é renda variável mesmo, daí eu acho que aqui é bem recomendável a pessoa ter um conhecimento bem técnico, porque daí a pessoa tem que entender os gráficos, fazer as análises e entender aonde que está entrando para não fazer burrada, né? Eu acho que é o grande ponto para a pessoa não perder totalmente todo o seu dinheiro, né? Então, por um exemplo em questão, tá? Vamos escolher... Só te interromper para responder umas perguntinhas aqui do chat. Vai. Que o Mário perguntou aí inflação, né? De você poupar. Exatamente, inflação, acho que, enfim, vocês não souberem, o dinheiro perde valor ao longo do tempo, né? R$100 há 10 anos atrás e R$100 hoje tem valores diferentes. Então, por isso, agora que o que o Gabriel vai falar é tão importante. Por que investir pode ser bem mais benéfico do que poupar?
ele vai falar disso. E aí o Lucas perguntou, mas em tempos de crise, como é que estamos enfrentando hoje? Tesouro Direto é um bom investimento? De novo, isso é bem mais complexo. Basicamente, o Tesouro Direto ele vai te render uma taxa Selic. A taxa Selic hoje está bem baixa, está em 2,25%, ou seja, 2,25% ao ano. Isso é bem pouquinho. Tem outros investimentos que podem te render mais. Então, enfim, a gente poderia falar bastante tempo aqui sobre investimento, mas hoje em dia, Tesouro Direto talvez não seja o melhor ativo financeiro, porque o rendimento dele real é negativo, dado que a inflação hoje está maior do que o rendimento da taxa Selic, ou seja, você está, na realidade, perdendo dinheiro. Tem pouquinho, mas está perdendo dinheiro. Mas, enfim, agora o Gabriel vai dar um exemplo ali de qual a diferença entre poupar e investir, que é bastante interessante também. É esse ponto que o Henrique falou, que se a gente tivesse tempo, a gente ia falar mais de horas sobre investimento. Tem muita coisa, tem muitos indicadores econômicos que influenciam na composição de qual investimento é mais interessante, as rentabilidades, enfim. Bastante coisa, mas vale a pena estudar e começar a entender um pouquinho. Mas olhando no aspecto aqui, tá, gente? A gente vai pegar um perfil conservador, ou seja, seguro, tranquilo, bem tranquilo de fazer, tá? E considerando a mesma quantia de capital que a gente tinha falado anteriormente, R$300, aí aplicado num CDB a 5% ao ano, tá? Só para contextualizar, 5% de rentabilidade ao ano era o que tinha ano passado, tá? Em linhas gerais, assim. Por conta do coronavírus, aí tem essas instabilidades que a gente está tendo esse ano. Mas vamos olhar para um cenário normal, assim, fora do coronavírus. Daí vamos para uma comparação legal, tá? Quanto que vamos acumular no curto, médio e longo prazo, aí considerando que a pessoa vai investir, tá? 2 anos, 5 anos e 20 anos, tá? Aqui são os valores colocando no CDB 5% ao ano, tá, gente? Daí aqui a gente já consegue ver algumas diferenças, e aqui embaixo os outros valores só da pessoa guardando, né? E aqui fica bem claro que vale a pena buscar estratégias de investimento. Dá para ver que em curto prazo não tem tanto efeito assim, mas aí a longo prazo tu já vê uma melhora expressiva, né? Então, em comparação, tá, gente, em porcentagem, aqui 5% de diferença que existe nos valores, há 2 anos, a 5% ali aproximadamente 15%, e 20 anos 42%, sabe? Isso é bem diferente, bem discrepante, e assim, é R$300, sabe? Daqui a pouco, num ano que tu tá investindo ali, tu começa a botar, de repente, 500, 1.000, daqui a pouco tu começa a botar mais dinheiro, daí tu só vai ver esse número cada vez maior. Aí aquilo ali embaixo é o pulo do gato, assim, na hora que a gente fala de investimento, tá? Que conforme os anos passam e o capital investido aumenta, a curva se comporta de forma exponencial, tá? E aí o que é legal de ver, tá, gente? Aqui, isso aqui que é a diferença, tá, gente? A linha de baixo é a linha de só poupando, né? E a linha de cima ali é a pessoa que pensou um pouquinho diferente, que estudou, que correu atrás, e aí ela vê essa diferença, né? Então isso que é bacana de ver, e isso aí é o fechamento de dos teus objetivos. Obviamente que lá no início a gente falou que 20 anos é R$200 mil. Daí, se for parar para pensar, beleza, R$200 mil em 20 anos, com aportes mensais de R$300, não dá. Daqui a pouco, daí no meio do caminho, tem que reajustar o processo, daqui a pouco botar um pouquinho mais para fazer esse sonho virar realidade. Mas os outros dois, beleza, fechou, tá? Em linhas gerais, gente, tá? É aquele negócio. Tentei ser rápido, até passei bastante meu tempo. Sobre planejamento financeiro, e agora o Henrique vai tocar a parte deles, tá? Sobre economia no dia a dia. Aí, Henrique, tu quer trocar aqui de apresentação? Você? Henrique? Opa, eu tava no mudo, tava falando sozinho. Tá, tu quer botar a apresentação aqui? Vou botar, pode sair aí. Vou encerrar aqui.
Ver se vocês estão vendo direitinho. Dá para ver, né? Estão vendo? Sim, tá. Boa. Então, Então, perguntaram aí da economia do dia a dia. Cara, a economia tem questões... Isso que a gente falou até agora foi finanças, a economia tem questões muito amplas. E eu trouxe algumas delas só para motivar porque que eu acho a economia tão fenomenal. Perguntas como, tipo, por que alguns países são tão ricos e outros tão pobres? Tem países que metade da população não tem acesso à água potável e tem países onde todo mundo tem acesso à educação superior. O que diferencia um país do outro? O que vale mais a pena investir em educação básica ou superior? Se eu for o chefe do país, o que eu faço? Qual a decisão que eu tomo? Como que eu meço o impacto de um programa como Bolsa Família? Ele é positivo, ele é negativo? Como é que eu faço para desenvolver outros programas parecidos? Por que os bancos existem? Como é que eles ganham dinheiro? Aliás, como é que eles ganham tanto dinheiro? Quão perigoso é o aquecimento global? Como é que a gente desenha a economia para que as empresas combatam ele também, não só algumas pessoas fazendo protesto na rua, enfim. As questões são as mais variadas possíveis, mas, apesar de interessantes, na economia não é fácil responder essas perguntas. E por quê? Porque na economia, diferente das ciências exatas, a gente não consegue fazer experimentos controlados. Ou seja, se eu quiser fazer um experimento da física, eu vou lá, um experimento de química, eu vou lá, boto lá num begerzinho, boto o componente A, componente B, misturo, vejo o que dá, comparo com outro. Na economia não dá para fazer isso. Você não consegue chegar para uma cidade e falar, para um país e falar, vocês vão abolir o sistema bancário e a gente vai ver o que acontece. A gente não tem um monte de planeta para testar o que funciona e o que não funciona de aquecimento global. Então, a gente não tem margem na economia para fazer esses experimentos. Então, como é que os economistas estudam essas coisas? Como é que eles chegam a conclusões? A solução é utilizar dados. Então, estão vendo agora tudo? Agora foi. Boa. Sim. Então, só retomando, né? Na economia a gente não consegue fazer todos esses experimentos. A solução, usar dados. Ou seja, os economistas estão a todo momento tentando olhar para o mundo e achar dados de mortalidade, de desigualdade. Será que os países estão ficando mais ricos? Como mais ricos? Enfim. Trabalhar com dados para responder aquelas perguntas tão essenciais. Mas trabalhar com dados também traz muitas dificuldades, e eu vou agora aqui trazer um exemplo bem interessante para vocês. Vamos supor, um exemplo completamente hipotético e desrelacionado com a nossa realidade atual, que surge uma nova doença. Uma pessoa um dia começa a tossir, essa pessoa vai para a cidade, as coisas começam a separar, o vírus começa a se espalhar, e do nada, o mundo inteiro está com máscara até a Mona Lisa. E viram um caos, enfim, o mundo começa a ficar maluco, e as pessoas começam a ir atrás de um remédio para aquela doença. Começa a surgir opções de tratamento, só que tem vários tratamentos. Como é que a gente faz para escolher qual é o melhor tratamento? De novo, olha para o economista, o que ele vai falar? Observa os dados. Então, vamos supor que a gente tem esse tratamento, a gente joga esse tratamento para dois grupos. Para um grupo A, a gente dá o remédio, e para um grupo A, a gente não dá o remédio. E a gente tem para o grupo A, que a gente deu o remédio, a gente tem essa taxa de sobrevivência de 40%, e para as pessoas que a gente não deu o remédio, a gente tem uma taxa de sobrevivência de 60%. Agora a questão é, você tomaria esse remédio? Escreve aí, vê o que vocês acham. Ou fala, porque eu não consigo ver o chat, agora é inverter a situação. Acho que não. Não tomaria. Eu espero que vocês tenham respondido não, né? Porque aparentemente o remédio diminui a taxa de sobrevivência. Quando a gente olha para esses dados cruamente, a gente conclui: esse remédio faz mal, não vou querer tomar. Mas aí, será mesmo? Acontece que essa doença, ela não atinge somente humanos, ela também atinge porcos. E você, como um bom economista, uma vez que você pesquisou para saber dessa doença, você descobriu isso, e descobriu que, porque essa doença afeta tanto porcos quanto humanos, o remédio daquela pesquisa também foi testado em humanos e porcos. E aí você veio uma pulga atrás da orelha e você ficou, tá, e agora? O que isso significa? Como é que isso muda a minha análise? Bom, você vai lá e vê.
esse foi o estudo. Eles fizeram um estudo com 10 mil indivíduos tanto porcos quanto humanos, e desses 10 mil indivíduos, eles administraram remédio para 5 mil e não administraram remédio para 5 mil. Até agora tudo confiável, né? 10 mil pessoas, é um número ok, deu para metade, não deu para outra metade. E a gente tem que, se a gente analisar as pessoas que não tomaram remédio, a taxa de sobrevivência é de 60%, certo? 2 mil morreram, 3 mil não morreram, 2 sobre 3, 60%. 2 sobre 5, perdão. E aí, a gente, 3 sobre 5, caraca, estou péssimo. A gente tem o segundo grupo, que é o grupo que deu remédio. Dessas pessoas que deram remédio, a gente teve uma taxa de sobrevivência de 40%. 2 mil pessoas sobreviveram, 3 mil pessoas morreram, 2 mil dividido por 5 mil, 40%. De novo, confirmando aquela hipótese que a gente tinha anteriormente. Mas, o que acontece se a gente olha separadamente para porcos e humanos nesse estudo? A gente vê que se a gente olhar para as pessoas que não tomaram os remédios, para os indivíduos que não tomaram remédio, a taxa de sobrevivência dos humanos é 0%. E perceba, nenhum desses seres humanos sobreviveu. E a taxa de sobrevivência dos porcos é de 75%. 3/4 dos porcos que tomaram, que foram administrados esse remédio, sobreviveram. E as pessoas que tomaram remédio, os humanos tiveram uma taxa de sobrevivência de 25% e os porcos tiveram uma taxa de sobrevivência de 100%. Mas aí, quando você olha para esses dados, parece ter um conflito entre aquilo que a gente viu. Porque a gente tem que, para as pessoas que tomaram remédio, a taxa de sobrevivência é maior tanto para as pessoas quanto para os porcos. Ou seja, contrariando aquela ideia que a gente tinha anteriormente. E por que disso? Bom, há alguns motivos, mas o primeiro é que porcos vivem mais em ambos os casos. Eles são mais resistentes à doença, e eu vou explicar o porquê que isso afeta, porquê que isso distorce a nossa conclusão. E, basicamente, quando a gente agrega os dados, quando a gente observa tanto os porcos quanto os humanos de uma forma unida, agregada, a gente conclui exatamente o oposto da realidade. E assim, a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei pensando, cara, mas como é que pode? Se a gente está simplesmente juntando dados, a gente não sai tirando média de um monte de coisa, a gente não sai agrupando, da onde que vem esse problema? Algumas coisas. Primeiro, um viés de seleção. O que é um viés de seleção? A amostra que a gente usou na nossa pesquisa, ela não é representativa da realidade. Por quê? Perceba que a gente administrou remédio para muito mais pessoas do que para porcos. E porque porcos sobrevivem muito mais e pessoas morrem muito mais, a gente teve uma distorção nessa análise e fez com que a gente concluísse que o remédio, na verdade, fizesse mal para as pessoas. E como essa amostra não representa a realidade, ou seja, a gente administra esse remédio tanto para pessoas quanto para porcos, a gente teve essa diferença. Mas também, para as pessoas que quiserem avançar um pouco mais, um pouco mais quantitativas, existe uma questão chamada paradoxo de Simpson, que é um paradoxo estatístico que, quando você analisa um grupo de dados agregado, você percebe uma tendência. E quando você segmenta esse grupo de dados em subgrupos, e você analisa individualmente esses subgrupos, você cria uma tendência completamente oposta daquela primeira premissa. Isso vale a pena depois vocês pesquisarem, que é bem interessante. E aí eu trouxe aqui também alguns outros exemplos de vieses cognitivos, né? O que são vieses cognitivos? São basicamente atalhos que nós seres humanos tomamos na hora de considerar algum problema. E muitas vezes, porque são atalhos, eles usavam o lugar errado. Então, por exemplo, a gente percebe que pacientes que vão para a UTI morrem mais do que pacientes que não vão para a UTI. Certo? Se você for na UTI, vai ter uma taxa de mortalidade muito maior do que num leito comum de hospital. E por quê? Bom, é claro, né? Pacientes que vão para a UTI, eles já estão no estado mais grave. Então, já é esperado que eles tenham uma taxa de mortalidade maior. Talvez vocês já tenham ouvido os pais de vocês falarem, ou os avós, é porque as músicas de antigamente eram muito melhores do que as produzidas hoje em dia. Mas isso é uma coisa que a gente conhece como o viés do sobrevivente. Por quê? Porque, de novo, somente as músicas boas do passado a gente lembra hoje em dia. E todas as músicas ruins foram esquecidas. De novo, viés do sobrevivente. A gente olha para o passado,
baseado no que a gente tem hoje, e a gente tenta concluir uma realidade do passado. Também se mostra uma falha do pensamento. E por último, essa eu tenho convicção de que todos vocês já ouviram, o mundo tem ficado cada vez mais violento, olha tudo que aconteceu de ruim em 2019 ou 2020. Mas isso também se trata de um outro viés, que é o viés de disponibilidade, ou seja, nosso cérebro ele lembra de fatos ameaçadores, de crimes, muito mais facilmente do que fatos cotidianos, como, por exemplo, um dia normal das nossas vidas. Então, todas essas distorçõezinhas fazem com que a análise daqueles dados não seja uma tarefa tão simples quanto possa parecer. Então, apesar de todas aquelas questões serem muito interessantes de entender, e de a gente ter que trabalhar com dados para responder essas perguntas, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque trabalhar com informações, trabalhar com dados, principalmente quando isso afeta a vida de milhões de pessoas, é muito perigoso. E, enfim, eu quis trazer um pouquinho desse gostinho de como é que é esse trabalho investigativo. E, enfim, espero que tenha sido interessante. E agora, enfim, obrigado. A gente está aqui disponível para perguntas, por favor. Pergunta, enfim, tanto da Olimpíada de Economia, quanto coisas da vida, de ensino médio. A gente está aqui aberto para responder vocês. Só puxando ali do chat, o Lucas falou ali que a crise econômica poderia ser mais prejudicial do que uma crise na saúde. Olha, daí eu acho que, na minha opinião, eu acho que a crise econômica é uma coisa muito maior do que a crise na saúde. Eu acho que a saúde está dentro desse contexto de economia, então impactando a economia, em algum momento vai impactar a saúde. De fato, um exemplo é hoje como é que a gente está, né? Muitas empresas, o governo em si está com muitos problemas para manter as coisas funcionando, e aí a saúde é uma que vai se prejudicar também, né? Não sei se tu quer falar alguma coisa, Henrique. Não, e é legal que, assim, quando a gente fala em economia, a gente, inclusive lá no começo da apresentação, a gente fala, né, a economia ela não é abordada de forma metodológica no dia a dia. Economia não é sobre dinheiro, é sobre gente. Economia é sobre trocas. Economia é sobre estudar como seres humanos se comportam. E o dinheiro é simplesmente um instrumento criado para o ser humano para dialogar, para interagir com outros seres humanos. Então, quando a gente fala o que é mais importante, economia ou saúde? Essa pergunta, apesar de interessante no primeiro momento, depois que a gente entende que economia é sobre seres humanos, é sobre escolhas, é sobre... A questão de investir em saúde é uma questão econômica, porque, de novo, se você tivesse R$1 milhão e você pudesse construir um hospital de campanha durante a crise de coronavírus, aonde você construiria? Entendeu? Em qual cidade? O que você ia buscar saber? É um pouco daquela análise que eu trouxe lá no exemplo. Que você precisa olhar para o dado, olhar para o mundo, ver, será que esses dados estão representando a minha realidade? Não estão? Então, é muito mais complexo do que simplesmente só dinheiro. O Mário também tinha falado ali de tendências de perfil de investidor, se é uma coisa momentânea. Olha, o que eu posso te dizer com relação a isso, tá? Aí, olhando um aspecto mais genérico, tá? Pessoas jovens têm a tendência de colocar seu dinheiro em coisas mais com maior risco, que vão oferecer maior rentabilidade. Por quê? Porque o jovem tem mais tempo de vida para reconstruir caso ele tenha uma perda. Eu, até um exemplo prático, em novembro do ano passado eu coloquei uma grana em um fundo de investimento vinculado a ações, aí eu estava numa crescente muito boa até fevereiro, março, veio o Covid, e aí, caiu basicamente 50% da minha rentabilidade, eu fiquei com valor negativo. Só que beleza, tem um tempo, tá tudo bem, não foi uma quantia grande, foi para experimentar, e hoje o dinheiro está voltando. Então, olhando assim, os jovens vão querer colocar a grana em ativos mais agressivos, que vão oferecer mais rentabilidade, e conforme a pessoa vai adquirindo idade, a pessoa vai querer coisas mais seguras, né? Porque ela não vai ter tempo de recuperar esse dinheiro, né? Mais ou menos assim, de forma bem genérica. E perguntaram também sobre
investir em debentures seria uma coisa boa. De novo, não existe investimento bom ou ruim por si só. Não existe um investimento que seja ou melhor ou pior. Depende do seu objetivo, de tudo que o Gabriel falou, do seu objetivo, do seu apetite para risco. Enfim, debênture, e só para quem não sabe, debênture é você emprestar dinheiro para uma empresa, basicamente. Você tem o CDB, que é emprestar dinheiro para o governo, e o governo te remunera juros. Você pode emprestar dinheiro para bancos, através do CDB, ou você, para o governo é o título de tesouro público, acho que não sei se eu confundi. Ou você pode emprestar para bancos, que seria o CDB, ou você pode emprestar para empresas comuns, que seriam as debêntures. Mas você tem outros diversos tipos de letras e ativos financeiros, cada um tem um perfil diferente de risco, de retorno, de volatilidade. Enfim, isso é bem interessante de ir mais atrás, principalmente se vocês estiverem com objetivos financeiros, que eu acho que todo mundo tem. O Gabriel, a Maju falou, como começar a investir do zero? Olha, eu acho que é bem legal tu tentar exercitar isso que eu comentei para vocês, de definir um objetivo, organizar como é que vai fazer, ver o quanto que tu quer poupar, e aí, beleza. Para o meu sonho acontecer, eu vou ter que investir. Aí, beleza, eu tenho medo um pouco, enfim, aí busca coisas de maior segurança, mas que beleza, vai dar uma rentabilidade menor, mas é o melhor começo, sim. Aí esses exemplos que o Henrique falou, CDI, CDB, LCA, LCI, Tesouro Direto, enfim, é uma infinidade. É aquilo que eu comentei, na internet tem muita informação sobre isso. É uma coisa que já está se desmistificando nos últimos 3, 4 anos. Então, eu te aconselharia fazer essa linha de raciocínio que eu tentei criar aqui de forma bem breve, começar a pensar dessa forma que as coisas vão fazer mais sentido e na hora que tu for salvar aquele dinheiro no início do mês, do teu salário, enfim, tu vai, beleza, aqueles 20% ali, num momento eu vou, beleza, eu vou concretizar o meu sonho. Só o Gabriel perguntou a plataformas de pesquisa e análise de dados econômicos. Eu não sei se eu entendi muito bem o que você quis dizer com pesquisa e análise de dados econômicos, e depende, tem vários dados econômicos, mas um que eu gosto muito é o Our World in Data, que eu mandei aqui no chat. É sensacional, tem dados sobre tudo, tem gráficos maravilhosos. Cara, assim que terminar isso, entra lá, com certeza algum dos gráficos vai te chamar a atenção. Tem muita coisa interessante e é um bom lugar para começar a ver como os economistas trabalham, enfim, bem interessante. CPA 10, CPA 20 são certificações que geralmente quem trabalha na área de bancos, enfim, eles exigem esse tipo de certificação. Assim, aí é uma opinião minha, eu acho que isso só é relevante para a pessoa que vai trabalhar na área. Se tu não vai trabalhar na área, eu acho que realmente não faz sentido tu dedicar tempo para fazer o concurso, gastar dinheiro em fazer o concurso. Mas beleza, tem todo o apelo do conhecimento que tem por trás dele, que eu acho que é super válido. Mas investir nesse tipo de certificação, eu acho que não faz sentido se tu não vai fazer parte daquele setor que vai exigir aquele tipo de certificação. Sobre investimento ser um trabalho ou um complemento à vida. Eu acho que todo mundo tinha que investir, todo mundo, não só as pessoas que trabalham com isso, mas assim, todo mundo mesmo. E a barreira para entrada no mundo do investimento, num primeiro momento ela é grande, mas a partir do momento que você investe seus primeiros R$100 que sejam, você já começa a se interessar. Essa eu acho que seria a melhor forma de começar. Separa R$100, assim, não gasta e fala, eu vou investir. Mas eu vou investir, não sei, no quê? Não sei. Investe em alguma coisa. Um mês depois você vai perceber que talvez tenha feito um erro, mas isso vai ter sido um aprendizado. E assim, com certeza, o investimento ele não é simplesmente um trabalho que você tem que fazer. Lógico que você pode se especializar nisso, mas a ideia é que ele seja um complemento à sua vida para te ajudar a atingir seus objetivos financeiros. E sobre corretoras, assim, eu tenho as corretoras que eu uso, mas eu não sei se elas são as melhores. Enfim, acho que
que vale a pena pesquisar na internet, ver o que cada um oferece. Tem corretoras que têm um atendimento melhor, tem corretoras que têm, não pagam taxas. Enfim, cada uma vai trazer benefícios diferentes. Corretoras, de novo, só para talvez quem não saiba, corretora é uma instituição que você tem que ter uma conta para você conseguir fazer investimento. Então, a corretora é como se fosse um banco, só que é só para investimentos. Ela não vai te emprestar dinheiro nem nada, você cria uma conta lá e aí você consegue investir em tudo isso que a gente está falando, desde ações da Ambev ou da Coca-Cola, até em dólar e índice Bovespa, ou então, de novo, CDBs, debêntures, títulos públicos, enfim. É isso, pessoal. Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Oi? Tá, então eu vou falar a minha dúvida. No caso, para pessoas que não querem fazer economia, mas têm interesse em aprender sobre essa área, para ter um conhecimento de modo geral, conseguir compreender o mundo ao redor e também relacionar isso com política, e quais ferramentas vocês indicam para essa pessoa estudar, quais são os teóricos mínimos que a pessoa tem que aprender, quais são as referências de modo geral, o que vocês indicam? Olha, eu acho que, assim, depende de cada um. Eu gosto muito de podcasts. Acho que acompanhar... Hoje em dia é mais difícil ler, mas acompanhar colunas de jornais e revistas às vezes é interessante. Tem muitos colunistas que escrevem muito bem. Tem diversos canais no YouTube que falam sobre economia. A maior parte do conteúdo que eu consumo é em inglês. Mas... Enfim, The Economist é uma boa, Bloomberg é muito bom, tem um canal no YouTube que tem vídeos sensacionais. Investopedia é um canal sobre economia e investimentos. Enfim, tem várias, inclusive se vocês acharem interessante, a gente pode depois fazer uma lista daqueles que a gente acha bacana e aí, enfim, distribuir para as pessoas que estavam aqui. Assim, quando tu perguntou, eu logo lembrei de um vídeo que ele contextualiza bem, de forma bem básica, tá? Quem conhece o Ray Dalio, ele fez um livro muito bom, e ele tem um canal no YouTube, tá? Eu vou colocar aqui um vídeo que tipo, o título já exemplifica bem, né? Como que a máquina da economia funciona. Aí ali é um vídeo de 30 minutos, beleza? Vai tomar um tempinho, mas ele exemplifica muito bem esses pontos de forma bem clara e bem didática. Assim, o vídeo é em inglês, mas eu acho que vale a pena investir um tempinho ali para começar a pensar um pouquinho diferente, assim, ver algumas sacadas, que é muito do que o Henrique falou, que economia é lidar com as pessoas, como que as pessoas interagem, então ali é bem bacana de pegar alguns conceitos iniciais, assim. E só respondendo então o Gabriel, que perguntou de economia em Chicago. Cara, a economia e o Chicago por si só é uma faculdade que dá muito valor a discussões e eles não se prendem ao passado ou a dogmas. Então, se você quiser discutir socialismo lá, você vai estar super bem, entendeu? Não vai ter essa coisa que aqui no Brasil, se alguém quiser discutir sobre comunismo, já vai ser logo taxado. Lá não tem isso. As pessoas estão muito abertas. E dentro do departamento de economia ainda tem, assim, logicamente, existe toda a escola de Chicago, e, enfim, Friedman foi o grande criador disso, mas hoje em dia a gente tem pessoas que pensam muito diferentes lá, a gente tem a Harris, que é uma escola de políticas públicas lá, que tem pessoas muito mais liberais, mas também dentro do departamento de economia tem um outro lado mais conservador, mas, assim, é um ambiente muito diverso, não existe ninguém está seguindo a mesma linha, ninguém está falando a mesma coisa. Então, é bem diverso, está todo mundo aberto ao diálogo. E assim, economia comportamental, os últimos Nobels foram de lá. Economia clássica, com toda a escola de Chicago, os últimos Nobels foram de lá. Então, em várias áreas da economia, Chicago está bem posicionado. Enfim, é bem diverso e não tem simplesmente uma linha que as pessoas seguem. Eu acho que a segunda pergunta ali do Lucas é para ti, Henrique. Eu acho que tu tem mais embasamento para falar. Cara, eu não conheço muito de escola austríaca. Eu sei, enfim, eu sei dos Hayek, Mises, assim, basicamente
da base teórica que fundamenta eles, eles dão muito mais valor para liberdades individuais, muito menos valor para a importância do Estado. Enfim, o Friedman achava de alguma forma ou de outra que o Estado era necessário, muito menor. Mas, enfim, tem diferenças muito grandes. Eu não sou a melhor pessoa para responder essa pergunta, até porque, enfim, estou começando meus estudos agora. Mas acho bastante, recomendo bastante que você vá atrás disso, porque com certeza você vai gostar do que você vai ver na internet e vai ajudar você a se desenvolver bastante. E respondendo ali a dúvida do Mário sobre a guerra comercial entre China e Estados Unidos, cara, eu acho que eu pelo menos não vejo muito proveito, ainda mais no cenário atual do Brasil, tanto em questão política, econômica, a situação do Brasil. O Brasil tem muita oportunidade de desenvolvimento, só que aí entra um pouco em xeque com as questões das lideranças que a gente tem, que elas estão fazendo as melhores decisões. E a China é um país que cresceu muito rápido, que tem uma população muito grande, e isso favorece no crescimento da economia, né? Ele tem mão de obra muito barata, tem muita empresa lá, é muito barato de produzir lá. Então, não sei dizer se tem algum ponto positivo, assim. Na minha visão, não. Não sei se o Henrique tem alguma opinião, alguma coisa a mais para complementar. Eu tô longe de ter capacidade de responder isso, porque é uma questão que muitos economistas debatem. Eu até hoje não vi um economista falar bem da guerra comercial. Assim, mesmo no exterior, a maioria das pessoas falam, é prejudicial para ambos os países, para a troca, para o comércio internacional, tem uma pegada até um pouco ideológica por trás, então, mas de novo, eu não tenho conhecimento suficiente aqui para falar. E também, assim, dá para tirar algum proveito disso? Depende. Se a gente sabe, por exemplo, que uma guerra comercial é lógico que dá para tirar proveito com alguns conhecimentos de economia básica. Então, por exemplo, o que é a guerra comercial? Trump vai aumentar a taxa de importação sobre os minérios que vêm da China. A gente sabe que o Brasil tem uma produção de ferro, por exemplo, apesar de ser baixa, apesar de ter um custo do Brasil muito grande, porque a produção de ferro é feita no interior do país, e o custo para levar os portos é muito extenso e tudo mais. Mas se a gente, com um pouquinho de conhecimento macroeconômico, a gente pode pensar, bom, se a China, que exporta ferro para os Estados Unidos, está sendo taxada a mais, os Estados Unidos vai ter um incentivo maior de importar de outros países. Talvez eles importem do Canadá, que é um grande produtor de alumínio, e talvez pela proximidade, pela proximidade tanto política quanto geográfica, eles aumentem a exportação deles. Isso poderia, se essa teoria se confirmar, se a gente for atrás dos dados e ver que realmente houve um aumento de importações do Canadá para os Estados Unidos, a gente pode fazer algumas previsões. Se o Trump aumentar mais a tarifa, se esse aumento de tarifa permanecer a longo prazo, como é que a gente pode especular e investir em cima disso? Bom, eu posso investir em uma indústria siderúrgica do Brasil, na esperança de que a gente vai aumentar as exportações. Então, tem como tirar proveito, mas sobre essa lógica de fazer uma análise daquilo que a gente sabe e tentar jogar com ela, entendeu? Se você estiver fazendo a análise certa, tem como você ganhar dinheiro ou, enfim, melhorar o seu padrão de qualquer forma, com aumento de ações, com queda de ações, com inflação, com taxa de juros. Na economia você tem diversas maneiras de criar vários gatilhos para ganhar, tanto na queda quanto na alta de uma bolsa, enfim. Basta você criar uma linha de raciocínio concisa e, enfim, usar os conceitos econômicos e os modelos e tudo mais. Se tiverem mais dúvidas aí, podem mandar por aqui ou nos chamar no Facebook, Twitter, Instagram, não tem problema, a gente responde também. E quem se interessou pelo assunto, achou interessante o que a gente passou, bom, esse ano tá rolando a Olimpíada, mas ano que vem vai ter de novo, então fica o convite aí para todos que se interessaram, que querem fazer uma coisa diferente, pensar diferente. Eu acho que é bem válido ter esse estímulo aí, enquanto que a gente é jovem, enquanto a gente tem tempo. Tá bem, gente?
Bom, se não tem mais pergunta, eu acho que ficamos por isso. Queria agradecer aí, principalmente a Gabriele, pelo convite, aí pela participação aí também. Acho que foi bem bacana, acho que deu para responder umas perguntas aí, umas dúvidas legais, apresentar umas coisas diferentes, por mais básicas que sejam. E é isso. Tá bom, gente? É isso, obrigado, gente. Obrigada. Foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigado, Gabriele, pelo convite. E espero que, enfim, a gente tenha conseguido pincelar um pouquinho disso. Entra lá no Becom, na Beconomia, Facebook, Insta, Twitter. E, enfim, acompanha a gente lá. Novamente, obrigado, Gabriele. Obrigada, eu também quero agradecer a vocês dois, Gabriel e Henrique, pela presença, pelo tempo, pela apresentação de vocês. A gente estava até comentando aqui no grupo que a gente gostou bastante do que vocês fizeram, porque para quem não é da área, dá para poder ter uma noção interessante e para ser um convite para a pessoa poder aprender mais. Então, quero agradecer a vocês pelo tempo.